Boa noite. A Páscoa é a festa máxima do cristianismo. Os católicos assinalam hoje a cerimónia da morte de Jesus Cristo. É o único dia do ano em que não se celebra a Eucaristia. Há apenas uma liturgia da palavra. Para nos explicar melhor a importância do período pascal e para falar dos desafios que se colocam à Igreja Católica, temos hoje connosco o padre Giselo Andrade, diretor do Secretariado Diocesano para as Comunicações. Muito boa noite, Sr. Padre. Em que é que se diferencia esta semana de todas as outras semanas? Boa noite a todos. Esta Semana Santa e este tríduo pascal, estes 3 dias, Sexta-feira Santa, Sábado e Domingo da Ressurreição, é a semana central da nossa fé, porque assinalam o momento da salvação por excelência. Foi através da paixão que Jesus salvou toda a humanidade e salvou pela obediência de cruz, até à morte de cruz. Então foi esta oferta de si mesmo que deu origem, no fundo, a esta nova vida que depois resplandece neste pós a morte de Jesus, na vitória da morte, que é a ressurreição que nós celebramos no domingo. E porquê que a Páscoa é tão importante e não o Natal, não o nascimento? Porque é a morte e não o nascimento? Exato, mas a Páscoa é vida e, portanto, está ligado com o nascimento do mistério da encarnação. Deus se faz homem e na Páscoa Deus restaura o homem. Então é tudo um percurso de vida que Jesus realizou, uma missão, e que na Páscoa realiza-se, a missão fica consumada, fica realizada. E essa missão é a entrega de si mesmo, a entrega para salvar o homem do pecado. Então toda esta força da Páscoa é a vitória da morte. Na encarnação não vemos isso. Deus entrou no mundo, mas se não nos tivesse aberto a porta para uma vida eterna, uma vida nova, ficaríamos no nosso mundo com umas ideias interessantes, uma mensagem muito bonita, mas nada de novo. Agora, com esta abertura da ressurreição, é que nos diz, nós estamos neste mundo e somos humanos, mas com uma perspectiva de uma vida eterna que ultrapassa esta dimensão terrena. Na Madeira, parece que o Natal é mais importante que a Páscoa. Sociologicamente falando, como é que interpreta este fenómeno, digamos assim, que se reflete também na presença de mais pessoas na Igreja? Exato. Ali no Natal temos todas estas preparações muito específicas do povo da Madeira, que é as missas do parto, que é também toda a festa que está associada, também a nível social. É uma festa muito social, com a oferta de presentes, de ofertas, dos convívios entre as pessoas, e tudo isto faz com que, a nível de festa exterior, tenha mais impacto do que propriamente na Páscoa. Na Páscoa, pela tradição da própria Igreja, nota-se que há um olhar mais negativo, talvez olhar mais pela morte, olhar ou ficar numa Sexta-feira Santa e não ter a oportunidade de depois viver a essência do cristianismo, que é a vida, que é a ressurreição. A nível social, de facto, o Natal é mais vivido, mas a nível de fé e de espiritualidade é a Páscoa, porque sem a ressurreição de Cristo não fazia nada de sentido sermos cristãos e sermos batizados. Mas na sua paróquia, no Monte, nota também a presença de mais católicos no Natal do que na Páscoa? Sim, no Monte temos uma especificidade própria, porque temos as novenas de Nossa Senhora do Monte, depois também na Páscoa é uma zona muito da afluência de muitas pessoas, também vêm à Madeira por esta altura, então é difícil fazermos essa avaliação na Paróquia do Monte. No entanto, penso que a Páscoa também é um momento onde muitas pessoas celebram. É claro que, se for para comparar, penso que a Missa do Galo, digamos assim, é uma missa com mais afluência do que na Páscoa. No entanto, a nível teológico, a Páscoa é a vigília por excelência, a noite pascal, que é a vigília de Páscoa, de sábado para domingo de Páscoa. Então, essa é que é a vigília, é que é a mãe de todas as Eucaristias. No entanto, pode não ser assim bem vivido entre as populações. Por que razão hoje, na Sexta-feira Santa, não se celebra a missa? Pronto, não se celebra a missa porque no dia de hoje celebra-se a paixão do Senhor, ou seja, Jesus é preso, é condenado, vai até à casa de Caifás, que é o sumo sacerdote da altura, depois vai num sinédrio onde vai ser apontado, vai ser julgado, e depois por Pilatos, e finalmente
toda a população vai gritar crucifica-o. E Pilatos acaba por ceder e Jesus é crucificado na noite, neste dia de Sexta-feira Santa. Então, como é todo o dia de paixão, então não há Eucaristia, porque a Eucaristia é a passagem da morte à vida e isto só vai ocorrer amanhã à noite. Portanto, é o único dia onde não há missa, não é? Exato, é Sexta-feira Santa e também Sábado Santo, mas como há a vigília, no fundo o dia é só hoje, de facto. O Tríduo Pascal é uma expressão que começou a ser usada desde os anos 30 do século passado. Qual é o significado destas celebrações que começam na quinta-feira e terminam amanhã no sábado da Aleluia? O significado é, no fundo, atualizar aquilo que aconteceu com o próprio Jesus há 2000 anos. Na Quinta-feira Santa, nós atualizamos a última ceia. Jesus que, ao celebrar uma ceia com os seus apóstolos, está a dar um simbolismo completamente novo que antes não havia. Ele está a abençoar o pão e o vinho e a dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Corpo e sangue que depois, no dia a seguir, vai ser entregue na cruz. E, portanto, na Quinta-feira Santa é esta, no fundo, esta última ceia, que é a primeira Eucaristia, que nós repetimos depois diariamente. Porque o Senhor disse: ora, depois fazei isto em minha memória. E sempre que o fizeres, eu estarei no meio de vós, até ao fim dos tempos. Depois, na Sexta-feira Santa, que é hoje, é a celebração da Paixão, a escuta da Palavra de Deus, a leitura do Evangelho da Paixão, de acordo com os anos são diferentes. Amanhã à tarde é a Vigília Pascal. Então a Vigília é uma vigília da luz, do batismo, da água que nós recebemos, é muito associada a este dia. E depois, no domingo de Páscoa, em muitas paróquias fazemos uma procissão de Jesus ressuscitado com o Santíssimo Sacramento, damos uma procissão, e depois com a Eucaristia de Páscoa, onde nós cantamos o Aleluia, porque já nos faz falta, tivemos todo este tempo de Quaresma sem cantar o Aleluia, e este Aleluia é uma expressão da nossa fé. E é possível fazer um paralelismo, digamos assim, entre o tempo de Cristo e o momento atual? Sim, há sempre grandes paralelismos e a beleza também da fé e da Sagrada Escritura talvez é esta. Ao olhar para a Sagrada Escritura vemos muitos paralelismos, vemos como que aquela palavra diz-nos ao peito aos dias de hoje. Ainda hoje continuam pessoas a serem julgadas inocentemente, ainda hoje há pessoas que levam a sua cruz, há pessoas que são condenadas, que são traídas, como Jesus foi. Então, todos estes fenómenos, aquilo que acontece com Jesus, no fundo, é o que acontece com toda a humanidade, e o que Jesus quer dizer, o que Deus quer dizer é que está perto de todos, principalmente destes que são mais esquecidos. A mensagem de Cristo perdeu a atualidade ou continua atual? É atual e cada vez mais atual. E vemos como as pessoas têm este horizonte e começam a olhar para um horizonte mais sobrenatural das coisas. Então, eu propriamente noto esta abertura à espiritualidade. Há um gosto renovado do sagrado, a procura do sagrado, a procura do transcendente, a procura de algo mais, é que esta, no fundo, esta realidade não consegue explicar, não consegue, no fundo, matar a fome que nós temos de qualquer coisa mais. Então, o ser humano é este que está em constante procura, em constante descoberta, e hoje em dia vejo muitas pessoas que tinham esfriado muito na sua fé e que agora estão-se a aproximar. É claro que esta aproximação a nível espiritual depois tem muitas conotações, talvez ligadas a filosofias muitas vezes. Estamos a falar de que grupos etários? Estamos a falar de famílias, no fundo, também jovens, mas já naquele aspecto das famílias, quando começam, no fundo, a olhar para a vida com uma maior responsabilidade na educação, que educação dar aos filhos, que mundo é que vamos deixar para estes filhos, se ainda é um mundo onde há a verdade, onde há a justiça, ou então é um mundo onde estes valores depois já não se pode contar. Então, esta transição, essas transições próprias do ser humano também se nota num crescimento também da própria fé. Jesus Cristo utilizou muito as parábolas para passar a sua mensagem. Podemos dizer que Jesus Cristo revolucionou, digamos assim, um pouco os processos educativos e sociais da altura? Certamente, até há um texto que é Jesus, o comunicador perfeito, aquele que sabia comunicar como ninguém. E sabia comunicar porque, na altura em que Jesus falou, não havia, ninguém estava com um gravador, nem com máquina fotográfica, nem de filmar, e, no entanto, os escritos são muito depois da morte de Jesus. E estes escritos, como é que ficaram na mente das pessoas? Porque são escritos que vieram pela fala, pelo diálogo, pela partilha. Então, são testemunhos orais. Já dá para ver, para uma pessoa decorar, passado 40, 50 anos, decorar coisas que Jesus disse,
é porque há um impacto muito grande. E, na verdade, houve um episódio que para mim foi importante nesta reflexão da capacidade da comunicação de Jesus. Foi um bispo vietnamita que ficou preso numa cadeia por causa do sistema político, e nessa cadeia ele começou a pedir aos presos que ditassem uma pequenina passagem bíblica. E com essas passagens formou o Evangelho da prisão. E é interessante como muitas pessoas sabiam muitas passagens, e até literais, sem falhar uma só palavra. Isto é de espantar quando nós falamos de que comunicação é que Jesus servia. De facto, uma comunicação muito ligada à comparação, às parábolas, às histórias, uma comunicação simples, e essa comunicação fica retida na nossa mente. Ainda assim, há quem diga que a religião tem muito de irracional. Na sua opinião, a religião tem de ser racional para ser entendida? As duas dinâmicas são importantes do ser humano. A dimensão racional, claramente, que tem que contar, porque nós somos seres racionais, então esta parte é importante. Agora, na Sagrada Escritura nos diz que é preciso saber dar razões da nossa fé. Então, a fé, de facto, ultrapassa a razão, ultrapassa o estudo científico, ultrapassa a prova científica, a visão, os sentidos. E assim como também ultrapassa os sentimentos. Não se pode medir o amor. Como é que se vai medir o amor? Quem é que ama mais do que o outro? Então, nestas situações há uma irracionalidade, mas não é porque falta de lógica, mas porque excede a própria lógica, excede os limites que nós estamos habituados a olhar para o mundo. Então, e esta é um percurso que também é um percurso social. Há épocas onde a lógica tem mais valor, outras épocas a lógica tem menos valor. No fundo, as duas estão interligadas e é preciso estar sempre com muito olhar, porque... Portanto, ser crente não é apenas uma questão de fé, é isso que quer dizer? Ser crente é uma questão de fé, mas é preciso explicar essa fé. É preciso dar razões. Na Sexta-feira Santa dá a impressão que o mal venceu o bem e que há 2000 anos houve uma vítima de uma grande injustiça. Quais são as principais injustiças da nossa sociedade? As principais injustiças é precisamente aquilo que acontecia com o próprio mestre. É no fundo, esta estrutura, uma estrutura social onde o fraco perde, onde aquele que é mais débil não tem saída, porque tudo vira-se contra a pessoa débil. E depois esta grande tendência para a morte. Nas sociedades vemos também isso. Embora estejamos e gostamos de esconder estas situações da morte, a morte é algo que está presente. Está presente, por exemplo, em notícias como acidentes bruscos, como outras atitudes, como a criminalidade, como a violência. Então, todas estas situações deixam-nos a refletir, ou seja, que sociedade em que temos, e será que é tendência a aumentar os níveis de criminalidade, de injustiça, de roubo, de morte? Ou então será que é possível formar uma sociedade com outras dinâmicas, outro percurso de tendência? Então, penso que seja o pensamento que nos vem no momento de Sexta-feira Santa, que é olhar para Jesus, aquela vítima inocente, e Deus, que é o Deus da vida, é ser confrontado com a morte e com a injustiça de uma condenação. E o que é que Deus da vida faz? Não faz da mesma moeda, não cria um exército para derrubar os outros, porque isto é que seria de esperar, talvez. Então, Deus não. Deus remete-se ao silêncio porque sabe que há um segredo em Deus, um segredo da vitória dos inocentes. Então, acaba por vencer. E isto também é aquilo que nós vemos, por exemplo, no martírio. Ainda hoje, muitos cristãos morrem por causa da sua fé. E talvez, e até há um grande historiador que diz que o século XX é um dos séculos onde há mais mártires da fé. E hoje também vemos isso. Onde é que está o sentido desse martírio? Porquê é que uma pessoa pode morrer porque professa a fé em Cristo? Será que Deus não podia fazer nada? Deus não podia agir? Claramente que podia. No entanto, esta aparente vitória do mal é só de facto, aparência, porque Deus acaba por vencer e esta vitória é a ressurreição. Uma das críticas mais comuns é que nem sempre os católicos conseguem passar da teoria à prática, ou seja, aquilo que acreditam nem sempre é aquilo que praticam. Como é que analisa isto e o que é preciso fazer na Igreja para que os católicos e os cristãos saiam dos templos e passem a atuar nos diferentes sectores sociais? Exato, esta é uma questão que já vem no Evangelho, que é Jesus criticou os judeus de que ouçam o que eles dizem, mas não imitam as suas ações. É um problema da falta de coerência. No entanto,
essa falta de coerência pode ser notada não só na estrutura quase hierárquica da Igreja, mas numa estrutura quase de fé. Ou seja, qualquer cristão tem a sua fé. Então, até que ponto é que é coerente com a sua fé, ou até que ponto não consegue ser essa transparência, não consegue ser fiel aos seus valores. É um problema atual. Agora, de facto, cada vez mais é sempre necessário mostrar essa fé para os outros. E ao longo destes 2000 anos, a fraternidade tem vindo a crescer ou não? Qual é a percepção que tem quando analisa a história? Quando analisa a história, é uma análise muito rápida para fazermos. No entanto, o cristianismo é uma religião do encontro, da fraternidade, da comunhão, da espiritualidade de comunhão, da aceitação da diferença, da liberdade religiosa, dos valores pessoais, da liberdade de expressão. Se quisermos, é uma antecipação dos direitos humanos que hoje temos como escritos. A própria lei de Deus, os mandamentos, é de facto um apelo à comunhão, ao respeito pelo outro, à liberdade pelo outro, da vida do outro, dos bens do outro enquanto pessoa. Os próprios conceitos de pessoa que nós usamos normalmente é um conceito cristão. Tudo isto leva-nos a crer que Jesus veio trazer uma unidade, homem com homem, ou seja, na sua ligação entre homens e também do homem com Deus. Durante a Quaresma, a Igreja Católica apela muito à penitência. Qual é a importância da penitência para os católicos? A penitência é um método e é um elemento da espiritualidade, ou seja, através das obras de penitência, como é, por exemplo, o jejum, ou também obras de caridade e de oração mais intensa, a pessoa abre-se mais à dimensão espiritual. E como, para preparar melhor o tempo pascal, então o tempo quaresmal dedica-se mais a essa chamada penitência, quando os cristãos são convidados a olhar que nem só de pão vive o homem, ou seja, precisamos de comer, precisamos da matéria, mas há qualquer coisa mais, esse qualquer coisa mais, onde é que está? Então, é o esforço por uma certa ascese, ou seja, um ascender um pouco mais à libertação das coisas materiais, à libertação do dia-a-dia para uma proximidade com Deus. E na sociedade atual faz sentido libertarmos dessa... É fácil, ou seja, é fácil libertarmos das coisas materiais e abdicar durante este período de algum conforto, entre aspas? Sim. Fácil não é. No entanto, sabemos que muitas pessoas que não estão até ligadas à religião, nem à espiritualidade, fazem-no por opção, ou seja, tentam diminuir, no fundo, os seus bens, a purificar a sua casa, a libertar a sua casa daqueles excessos de objetos. Então, há uma procura por essa simplicidade de vida, por uma linha mais simples. A Quaresma também é um apelo a isso, a simplificar a nossa vida, a olhar para o essencial, a olhar para o mais importante. Porque muitas vezes a quantidade, a absorção e, no fundo, a sedução de todas estas coisas levam-nos a olhar as coisas e não às pessoas. Com o surgimento de novas igrejas, a Igreja Católica parece ter perdido alguns fiéis. Aqui na Madeira, no caso concreto da Paróquia do Monte, também nota que há uma perda de importância ou não? É um elemento e um problema que nós podemos apresentar até que ponto é que há um impacto real da Igreja numa sociedade. E o impacto da Igreja não pode ser medido unicamente pela quantidade de pessoas que vão ou não, até porque sabemos que isso depende das épocas, depende dos tempos, até depende do estilo de vida de cada pessoa, do seu estado de vida. Porque o papel da Igreja transcende, no fundo, esses números. E agora, claramente, o que é que nós vemos? Eu pessoalmente vejo muita fé. Eu não vejo a diminuição, pelo contrário, vejo um aumento, vejo um maior interesse. E a juventude está interessada? A juventude é um daqueles grupos que necessita de maior atenção, talvez, na Igreja. Porque, por causa de todas estas propostas de hoje, até propostas totalmente negativas, como vemos alguns exemplos, por exemplo, das guerrilhas e daqueles grupos mais radicais, porque é que os jovens aderem a um grupo radical? Para nós é qualquer coisa que falta o sentido. Por alguma razão então falta-nos esta capacidade de chegar ao jovem e apresentar uma proposta concreta, uma proposta que integre a sua vida e que esteja enraizada na sua própria vida. De facto, aí é um trabalho que a Igreja tem que fazer com maior certeza e maior realidade. E que trabalho é esse que é preciso fazer?
O que é que é preciso fazer? Primeiramente é pegar nas crianças do centro de catequese, ou seja, nota-se muito este terminar o ciclo de catequese no 10º volume, que é o ano do Crisma, fazem o Crisma e agora para encontrar esses jovens demora alguns anos. Então era formar qualquer grupo que pudesse, de alguma maneira, integrar esses jovens no seio da própria comunidade, até porque muitos desses jovens, enquanto estão na catequese, não têm muito gosto na participação da Eucaristia. E é claramente, depois de já não ser obrigatório ir à catequese, então já não têm gosto em ir à Eucaristia, porque não entendem nem sabem o que é que significa. Por isso as famílias também vivem este drama, porque não podem obrigar, naturalmente. Então, o que fazer? É preciso pegar nessa juventude, e essa juventude está na igreja, mas só está até ao Crisma. Agora, é preciso também fazer continuar... Há quem diga que, em alguns casos, as missas têm homilias muito longas e que isso aborrece um pouco a juventude. Concorda com esta análise? Eu não sei porque não vou a outras paróquias e, portanto, não sei qual é os tempos das homilias. No entanto, sei que do Vaticano há sempre um apelo, e até o Papa Francisco nos tem apelado a ter muita cautela com a extensão da homilia, que não deve ser, no fundo, uma aula de doutrina, deve ser uma explicação, atualização da palavra, e deve ser rápido, não deve ser, de facto, muito extenso. E temos essa capacidade agora. É para conquistar a juventude que a Diocese, e no seu caso concreto, também como padre, que apostam nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter? Esses elementos são hoje instrumentos de comunicação quase para todos, não só para a juventude. Certamente a juventude passa muito tempo à frente desses meios e até sabemos que mais à frente do computador do que da televisão propriamente. E então sabemos que o meio ambiente, o ambiente onde a juventude respira é um ambiente virtual, é na internet, é no computador. Se nós não nos habituamos a comunicar através desse ambiente, vamos perder a juventude e as próximas gerações. E, portanto, a capacidade de comunicação vai muito hoje pelos novos meios de comunicação. As cerimónias da Páscoa na Madeira estão a ser transmitidas pelo meu canal. Qual foi a razão desta aposta? É um instrumento interessante e que é possível, que é transmitir em direto as cerimónias a partir da Sé. Com poucos recursos conseguimos transmiti-las e as pessoas, a pensar mais nas pessoas que estão sozinhas ou idosas ou doentes, que não têm maneira de se deslocar até a Sé ou outra paróquia, então têm esta maneira de aceder através do meu canal, é um canal específico da MEO que a MEO propõe, até existem milhares de canais, e então, através dessa proposta, as pessoas que estão em casa podem seguir os acontecimentos. Claramente a qualidade não é profissional, os instrumentos também não, mas é o início de uma tentativa de chegar mais perto, principalmente aqueles que estão mais debilitados. E em termos de audiência, já tem um feedback, digamos assim? As audiências, temos mais audiência na internet do que propriamente no meu canal. O meu canal ainda está a ser descoberto, o ano passado já fizemos estas transmissões, este ano estamos a crescer, no entanto ainda falta descobrir muito esta potencialidade da televisão. Muitas vezes as pessoas pensam que a televisão só dá os canais normais e ainda não sabem desta potencialidade. Então é tudo uma maneira também de chegar às pessoas, de explicar como é que se faz, o que é preciso fazer, etc., para as pessoas poderem ver. Mas na internet, sim, é muito mais fácil, só basta pôr uma ligação no Facebook e depois as pessoas partilham os links e abrem em direto e então é muito mais acessível. Qual é a importância das redes sociais no seu trabalho? As redes sociais são, sobretudo, uma partilha de informação, deixar que as pessoas fiquem atualizadas sobre os acontecimentos, por exemplo, no meu caso, na minha paróquia, o que é que vai acontecendo, de partilhar fotografias, de partilhar vídeos, informações, principalmente para as pessoas que estão mais longe, aquelas que estão na própria paróquia, vão tendo conhecimento daquilo que vai acontecendo, vão partilhando uma ideia, vão deixando um comentário, e tudo isto também estabelece uma rede, no fundo. É isso que se chama a internet, é mesmo uma rede. E as novas tecnologias, principalmente estas tecnologias sociais, no fundo permitem esta partilha de informação, de fotografias, de vídeos, e isto é que é a comunicação.
E há muitos padres a utilizarem as novas tecnologias, como o Facebook, por exemplo? Sim, há muitos padres e partilham, e é um instrumento normal, até porque o Facebook hoje em dia é como um e-mail. Há uns tempos atrás, quem é que não tinha e-mail, começavam a ter, e hoje em dia já é normalíssimo, porque até faz parte do nosso trabalho. E penso que essas redes também no futuro serão quase, no fundo, obrigatórias, ninguém pode escapar. E, portanto, até há uma máxima que diz aquilo que não está na internet não existe. De facto, se eu vou procurar qualquer coisa na internet e não o encontro, é como se não existisse. Jesus Cristo também tem de estar na internet para existir a isso? Jesus Cristo está muito presente na internet. Sabemos a quantidade de sites e mesmo de páginas do Facebook. É uma imensidão de páginas só de grupos de oração, só de páginas sobre todas as dimensões da Igreja, e depois as paróquias também têm. Então, Jesus Cristo está muito presente na internet. Falamos de comunicação. O Jornal da Madeira é um jornal participado pela Diocese. Na sua opinião, deve a Igreja manter este matutino ou não? A Igreja precisa sempre de um meio de comunicação, e um meio de comunicação também de papel, obviamente. Sabemos que a maioria das pessoas das nossas paróquias não tem acesso a computadores, nem está com essa aptidão. E, portanto, o meio normal do jornal é sempre importante, principalmente para veicular as informações habituais das pessoas, que é onde chega. E, portanto, a Igreja precisa muito desse meio, enquanto jornal, enquanto meio de comunicação. Agora, se é o Jornal da Madeira, se é outra proposta, isso só o tempo é que pode dizer. Agora, lá que é necessário sempre um meio destes, até porque o suplemento Pedras Vivas é um suplemento onde as pessoas se identificam e leem, e é onde nós passamos a informação necessária da própria Diocese. Há quem defenda que, devido à proximidade com o poder político, a Diocese devia abdicar deste título e fundar um novo jornal. Concorda? Não sei se isso seria uma solução, até porque o nome do Jornal da Madeira é um nome criado pela própria Diocese. Então, estarmos a abdicar de uma coisa que de nome foi batizada pela Igreja seria de facto uma pena. Mas isso pertence às instâncias, no fundo, da própria Diocese resolver o que é possível fazer, o que é que está, no fundo, a ser refletido. Como mudança de governo, é possível que isso venha a acontecer um debate dentro da própria Igreja para saber que futuro para o Jornal da Madeira? Esses debates são sempre muito positivos e muito bons, porque é pelo debate que nós vamos ver o que é que está a ser feito, o que é que ainda pode ser feito, o que é que ainda pode melhorar. E penso que sempre que se dialoga sobre uma determinada matéria é sempre positivo, no sentido em que vamos avançar e vamos fazer uma avaliação daquilo que está a ser feito e o que ainda podemos fazer. Porque sabemos que hoje em dia é preciso sempre mais. Por mais que se faça a nível de comunicação, para chegar a mais pessoas, todo o esforço ainda é pouco. Em muitas paróquias da Madeira, os jovens neste dia encenam a Paixão de Cristo. Na sua opinião, são iniciativas como estas que aproximam mais a juventude? Sim, a juventude tem este gosto, no fundo, pelas artes. Tudo o que envolve a artes, a música, a cultura, o teatro, as dramatizações, neste ponto de vista até a via sacra, esses elementos são característicos da juventude. Sabemos muito bem, até o Papa João Paulo II também, enquanto jovem, era um grande ator. Então, sabemos que estas matérias, tudo o que envolve, no fundo, a expressão pessoal da pessoa, a juventude gosta, e é uma maneira também de participar e também de colaborar na comunidade. No fundo, o jovem muitas vezes não sabe o que fazer no meio de uma comunidade, não sabe rezar tão bem como as outras pessoas, não sabe talvez pregar, mas uma coisa sabe, é dramatizar, é ter uma expressão própria. Portanto, esse é um dos elementos que nós vemos mais abundantes neste tempo da Quaresma, que é a participação dos jovens nas vias sacras e na dramatização. Os jovens cristãos da Madeira já tiveram uma expressão muito grande na região. Como é que vê este declínio do movimento JCM na região? Vejo como uma proposta para crescer e que seja, no fundo, uma reflexão que é preciso fazer. Claramente a Madeira muda, a juventude mudou e continua a mudar. Tudo isto é uma reflexão que é preciso fazer, como voltar a ter no fundo, aquela adesão da juventude, o que é preciso fazer para... E os padres estão sensibilizados para esse debate e para encontrar soluções para trazer mais jovens para dentro da Igreja? Sim, claramente que esta questão é uma questão que toda a gente gostaria que fazer crescer o seu rebanho, a sua comunidade, até porque vemos que nas visitas do Espírito Santo e nas nossas escolas vemos que há muita juventude. Agora, essa juventude não tem uma expressão religiosa.
como fazer chegar até eles é uma proposta. E, portanto, já sabemos que uns jovens evangelizam outros. Então é preciso ter jovens muito bem informados e dedicados e com esta força de vontade para também ir buscar outros jovens. E, portanto, não é só uma questão de padres, do sacerdote, mas também é uma questão de jovem que chama outro. Padre Gisela Andrade, são cada vez mais frequentes os jovens que optam por viver juntos antes do casamento. Como é que a Igreja Católica interpreta esta realidade e estes tempos de mudança, digamos assim? Sim, os tempos estão a mudar e mudam sempre rapidamente. Hoje em dia é muito comum encontrarmos que as pessoas possam coabitar e viver em união de facto antes do casamento. E como é que nós vemos isso? É como um pai que vê isso acontecer com os seus próprios filhos. Claramente nós gostaríamos que não fosse assim, gostaríamos que ver os filhos entregues no casamento e que fossem casados e que tivessem essa responsabilidade e que assumissem esse passo da sua própria existência, mas a realidade é outra. Como é que nós vivemos? Aceitando, esperando e exortando para que possa acontecer isso, se não é antes... Vai ter que haver aqui uma adaptação da Igreja, digamos assim, à sociedade moderna? Sim, a Igreja está sempre a se adaptar e sabemos, por exemplo, que o sínodo dos bispos que está a decorrer em Roma, aconteceu ano passado e este ano também em outubro é a segunda parte, a parte conclusiva. No fundo, os bispos, juntamente com o Papa, estão mesmo a dialogar sobre estas matérias da área familiar. O que fazer, como fazer para no fundo, a palavra de Jesus chegar mais perto dos corações das pessoas e não afastá-las. Isso não é isso a ideia, mas pelo contrário é acolhê-las. Como acolher? Porque muitas vezes fica a ideia também que a Igreja quer afastar alguém. Pelo contrário, o que nós queremos é fazer que a mensagem de Jesus chegue a todas as pessoas. Em Portugal assiste-se a um aumento do número de divórcios e a uma diminuição do número de casamentos. Esta diminuição do número de casamentos pode ter a ver também com a diminuição da população, mas ainda assim pode dizer-se que os valores da família estão a perder-se? Os valores da família podem estar a diminuir aquele valor, por exemplo, aquele valor do bem da família. Sabemos que a sociedade e cada pessoa está, no fundo, há uma grande pressão para pensar no bem próprio. E às vezes é necessário, no fundo, ligar o bem próprio, o meu bem, com o bem familiar. E às vezes não é fácil. E, portanto, é normal que haja situações em que estas duas realidades não se podem interligar, então dá-se muitas vezes o divórcio. O divórcio, de facto, é uma expressão de que qualquer coisa não está bem. Não está bem porque hoje vivemos numa grande liberdade de escolha do seu próprio, no fundo, parceiro, na pessoa com quem casar. Cada um é livre, pode escolher à vontade, tem muita possibilidade de decidir livremente, há uma grande consciência, uma capacidade muito grande. No entanto, essa liberdade toda e essa nova consciência que hoje temos pela própria cultura de cada pessoa, não é o suficiente para garantir, no fundo, uma opção de vida, uma opção fundada e uma opção radical, que seja uma opção para sempre. E esta é uma dificuldade. Então, há uma própria mudança do conceito de amor. Então, até há um sociólogo que nos diz que o amor hoje já é um amor líquido, ou seja, já não é aquela solidez. E quando há amor líquido, como sentir segurança, apoio, força, quando o amor já está tão líquido? É um desafio, mas este é um desafio de toda a sociedade. Não é só um desafio da própria Igreja, mas é um desafio da sociedade, que é onde é que se encontra, no fundo, aquela certeza de que quando alguém faz uma proposta de casamento, está mesmo a propor uma fidelidade, uma entrega total, ou então não é total, e então o que é? A Igreja não admite o divórcio, mas admite a anulação do casamento. Há muitos casos de anulação do casamento aqui na Madeira. Eu não estou a par do número de casos, mas aquilo que eu ouço no meu ministério é que muitas pessoas, de facto, pedem esta anulação quando veem que há motivos para pensar que o matrimónio não foi válido. Há muitos motivos, então as pessoas têm mais conhecimento dessa possibilidade. Antigamente não se falava tanto nisto, hoje em dia, graças a Deus, e mesmo diante dos meios de comunicação, as pessoas ficam a saber que há alguns motivos que levam à anulação do casamento. Quais são esses motivos?
Existem alguns, a falta de liberdade, quando a pessoa é coagida a casar por alguma coisa, obrigada a casar com outra pessoa, a falta, no fundo, de verdade, em algum momento da sua existência está a esconder qualquer coisa que vai pesar depois na vida em comum, ou seja, a falta de verdade, e depois também no relacionamento em relação com os filhos, tudo o que seja a abertura à vida, se a pessoa aceita ter os filhos, tudo o que tenha isso em relação. E, portanto, são estas matérias essenciais do casamento, e quando alguma não satisfaz, pode-se pedir uma anulidade caso se venha a provar que, de facto, a outra pessoa não estava com aquela consciência reta e firme quando casou. Muito bem. Com o Papa Francisco nota-se uma maior abertura do Vaticano para o debate. Acredita que podemos estar a assistir, digamos assim, um período de mudança na Igreja Católica? Eu creio que sim, e o Papa, sempre que há um novo Papa, há esta novidade. Cada um é diferente. O que é bom. É excelente, é excelente. Cada um é diferente, cada um tem uma cultura diferente, uma linguagem diferente, uma abordagem também diferente. Então, com este Papa, de facto, vemos esta mudança, qualquer coisa que está a mudar com alguma rapidez. Vemos a vontade do Papa Francisco em ter uma igreja que chegue ao perto da pessoa, que seja muito ligada à pessoa humana, e não uma igreja da burocracia, da distância. Pelo contrário, se há algo que ele nos diz sempre, é que devemos estar sempre o mais perto possível da população, das pessoas. Somos enviados para as pessoas e temos de estar perto delas. Então, isto já é uma grande evolução, e não é bem evolução porque já estava no Evangelho. Só que cada Papa vai ler o Evangelho numa linha muito pessoal, da sua própria linguagem. E este Papa pode ser revolucionário, digamos assim? Sim, e já está a ser. Vemos, por exemplo, ontem na Quinta-feira Santa, já é a segunda vez o Santo Padre faz a cerimónia da Quinta-feira Santa numa prisão, lava pés a reclusos, homens, mulheres, com fé ou não. Então, esta é uma abertura de facto inesperada. Por falar ainda ontem, na missa da Quinta-feira Santa, celebrada na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco dizia que os padres não podem ser mal dispostos, queixosos, nem muito menos aborrecidos. Como é que interpreta estas palavras? Interpreto com gosto, claramente, porque quem é que não está de acordo? Assim, os próprios leigos e a própria Igreja, é claro que também pensa assim como o Papa. Devemos ter uma capacidade de dar força, de dar alegria, de transmitir o Evangelho. Mas falta alegria aos padres? Eu creio que não, pelo contrário, acho que os padres, principalmente aqueles que nós vemos na nossa diocese, são homens de Deus, são homens da alegria, são homens da força, e que estruturam esta força interior e exterior da própria vitalidade das comunidades, e as comunidades são esta grande força da sociedade. Vemos como, por exemplo, estamos a passar estes anos tão difíceis, vemos como as pessoas, quando estão unidas em oração para o bem, para a ajuda fraterna, vemos como se torna tão fácil e se torna tão possível ultrapassarmos, seja lá que crise for. Quais são os grandes desafios que se colocam à Igreja no momento atual? No momento atual existem tantos desafios. Existe o desafio da família, que é, no fundo, chegar à própria família a mensagem do Evangelho. Existe o desafio depois dos mais idosos, no fundo, como prestar assistência. Não é suficiente, tudo isto tem a ver com, no fundo, a questão dos lares e essa matéria. Depois também a questão dos doentes, como dar dignidade àqueles doentes que estão no sentido mais débil ou até numa fase terminal, o que fazer e como fazer da parte humana. Então, todos estes desafios, existem milhares de desafios, que é o desafio do homem. Todas as preocupações do homem, a Igreja também se preocupa porque tem uma mensagem para ajudar. No fundo, tem um bálsamo de cura, tem um perfume para dar ao próprio homem de hoje. E, portanto, é esta ligação entre a Igreja, a sociedade e cada pessoa em concreto, a vida concreta, que faz da Igreja, no fundo, uma instituição que pode e tem uma presença e uma palavra a dar. Só enquanto isso, se for uma coisa distante, qualquer palavras de distância, não é importante, nem é relevante. E que mensagem é que vai deixar nesta Páscoa? A mensagem que eu deixo é a mensagem de Jesus, é a mensagem que
depois da noite vem o dia, vem a clareza do dia. É uma mensagem de esperança de que, apesar da nossa cruz, que todos nós suportamos, existe uma força secreta na cruz, uma força que chega, e essa força é a vida. Essa força é que vale a pena, mesmo na pequenez, na simplicidade, como vemos muitas pessoas que não sabem o que fazer, ou seja, há uma certa impotência. Deus também sentiu esta impotência, um certo abandono, e pessoas que sentem este abandono. Então, há uma palavra a dizer, e essa palavra é a vida, é a presença de Jesus. Jesus ressuscitou, isso significa que Ele está vivo, atuante, e não está vivo da maneira antiga, está vivo de uma maneira nova. E Ele quer que vivamos dessa maneira nova. É preciso conhecê-lo. Padre Gisele, um último assunto. Em 2010, a capela do Largo das Babosas, no Monte, foi levada pelas enxurradas. Nos projetos da Paróquia do Monte, quando é que podem arrancar as obras? As obras, nós esperamos arrancar logo que possível, claramente, porque é um gosto enorme. Nós queremos ver de pé a Capela das Babosas. Todo o processo, o projeto de execução está a ser preparado. Estamos a entregar os materiais de especialidade, na área de especialidade à Câmara do Funchal para a aprovação do projeto, para a aprovação da licença, de levantar a licença para a construção, e estamos mesmo neste projeto, nesse processo. É o processo de colmatar algum documento que ainda falta, de dialogar para chegarmos a um projeto de licença e assim avançarmos com esta capela, que é um desejo. Ainda este ano? Nós queríamos que fosse já antes, mas como não tem sido possível, queremos o mais rápido possível. Quanto é que vai custar? Vai custar 400 mil euros. É o projeto que estava inicialmente, e por isso conto com a ajuda de todas as pessoas que puderem, de boa vontade. Ainda não tem o dinheiro todo, é isso? Muito, ainda nos falta muito. Mas temos ainda algumas promessas que eu gostaria ainda de verem realizadas. Vamos ver se é possível. Padre Gisele Andrade, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final do programa Entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.